podcast Maternar. Esse podcast que é feito para você, mãe, para você, mulher, para você que se importa com uma mãe, com uma mulher, para você, família. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Um assunto sobre transição de carreira, sobre novos olhares, sobre como as mulheres podem e devem se descobrir cada dia mais. Para isso, duas convidadas incríveis que fazem parte do Movimento Maternar e que eu tenho a honra e o prazer de tê-las aqui hoje. Mas eu vou deixar que elas se apresentem para vocês. Mas já posso adiantar. Lá vem caso, né? Porque vocês sabem que a gente adora uma boa conversa. E hoje certamente não vai faltar boas conversas. Então, aqui comigo hoje, duas queridas. Vou começar apresentando a Marcela. Seja muito bem-vinda, Marcela. É um prazer ter você aqui hoje com a gente. Obrigada, já começo me apresentando então, né? Então, meu nome é Marcela Ilha, sou casada, mãe de 2 filhos, Lorenzo e a Júlia, sou casada com Vinícius. Trabalho no mercado imobiliário, né? Falando da profissão, trabalho no mercado imobiliário há mais ou menos 16 anos e aí venho vivendo essa transição de carreira aí, tem uma média aí de 1 ano e meio, mais ou menos. Uma outra novidade, uma outra estreia na minha vida foi a escrita do meu livro, então também sou escritora, tenho acrescentado esse título aí à minha apresentação e é uma alegria participar com vocês aqui. Eu sou uma admiradora do Movimento Maternar, mesmo antes de participar junto com vocês por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, então é uma alegria participar com vocês essa tarde. Outra querida integrante do Movimento Maternar, que vem aí abrilhantando com a sua arte, mas depois eu vou deixar que ela fale um pouco mais sobre isso, é a Roberta. Seja bem-vinda, Roberta, é um prazer ter você aqui hoje, viu? Obrigada, Lorena, pelo convite. Bom, me apresentando, eu sou a Roberta Ilha, sou irmã mais velha da Marcela Ilha, né, que eu tenho a honra também de dividir hoje essa conversa. Eu sou casada, mãe de 3 filhos, sou arquiteta, já com quase 24 anos de formação e venho desenvolvendo pesquisas na área de arte, arquitetura. Agora, recentemente, estou fazendo doutorado sobre a obra de Portinari, como as cores nos fazem refletir sobre essa questão dos sentimentos e como isso pode melhorar a vida das pessoas. E a pesquisa que eu venho desenvolvendo é nessa área. Eu fico muito feliz também de fazer parte do Movimento Maternar, um movimento aí que fala sobre tantas coisas, né, para as mulheres e como isso pode repercutir na nossa própria vida, né, enquanto participantes também. Então é isso, estou muito feliz também de estar aqui hoje e de fazer parte do Movimento Maternar. Bom, daqui a pouco eu falo assim, irmãs, vamos lá, vamos falar. Pode ser que a gente fale isso, porque a gente se chama. Meninas, eu queria começar perguntando para você, Roberto, você acabou fazendo uma introdução a respeito dessa, né? Você como arquiteta, dentro do doutorado, foi estudar Portinari. De onde veio essa ideia? Por que a gente pensaria, né, num projeto, né, para um doutorado de arquitetura, às vezes uma pintura, alguma outra situação arquitetônica, mas você foi na arte da arte. Então, de onde veio essa inspiração? A minha pesquisa, desde a graduação, passando pelo mestrado, é na área de patrimônio histórico. Então, a pesquisa do doutorado, eu queria aprofundar dentro dessa área de patrimônio alguma coisa que tivesse a ver com as cores. Então, a partir daí, foi escolhido, né, a princípio, os azulejos de Portinari, e aí, a partir daí, como a pesquisa tomou um rumo mais numérico, né, mais matemático, baseado em algoritmos, e como esses pigmentos e cores, isso refletem na própria linguagem do Portinari, e como ele queria tratar os sentimentos a partir daí, então foi uma junção da pintura de Portinari como um dos maiores expoentes da pintura brasileira, e ele foi um ícone da pintura na arquitetura. Então, foi essa junção entre o patrimônio, os azulejos de Portinari, além de outros painéis, e a partir daí se estendeu para mais de 5.000 obras de Portinari. Então, a Portinari, ele teve um grande papel na arquitetura, e a partir daí tem outros desdobramentos que têm a ver também com sentimentos e como as cores impactam na vida das pessoas. Perfeito. Uau, né? Uau. Essas meninas adoram falar uau, então uau. Marcela, você, primeiro no ramo financeiro, depois no ramo imobiliário, e a escrita veio, uma escrita extremamente pessoal, depois a gente vai mostrar a capa do livro. Como foi, né? Da onde veio esse desejo de transformar a sua vida em palavras? Então, Lorena, assim, desde menina, acredito que desde uns 8 ou 9 anos, quando na escola a gente começa
a fazer as tarefas de português, e aí a gente começa a escrever os livros, né? E aí a professora fala, como que é composto o livro? Pela capa, pela introdução, e aí a gente vai sendo ensinado ali a preparar esse livro. Ali já ficou alguma coisa no meu coração, né? Aquela vontade. Eu comecei a escrever alguns livrinhos desse ao longo da minha vida, contando o que me entristecia, o que me alegrava, o que era curioso para mim, mas eu não tinha muita coordenação motora, então eu acabava amassando, jogando fora porque as linhas ficavam tortas. Então essa sensação de que eu não conseguia veio me acompanhando ao longo da vida, mas o desejo também eu sempre fui da imaginação, eu gosto de ouvir história, eu gosto de contar as histórias com muitos detalhes. E aí, pelo contexto de vida mesmo, chegou um momento que na minha vida, sabe quando você sente uma dor muito forte e busca em muitos lugares e ninguém consegue identificar que dor é aquela ou como fazer para parar de sentir dor? Durante um período da minha vida, um grande período da minha vida, eu sentia essa dor muito grande, eu busquei resposta em muitos lugares e ninguém sabia me dar uma resposta ou um remédio que acalmasse aquilo, que acabasse com aquilo. E em algum momento eu encontrei essa resposta. E aí eu comecei a pensar que em tantos outros lugares existiam tantas outras pessoas esperando uma resposta também. E aí então eu pensei no livro. Eu falei, que melhor forma de contar para as pessoas aonde achar o remédio para sua dor, a não ser contando num livro, né? Então, nesse momento, essa gratidão, esse senso de alegria mesmo, quando você entende o valor de algo que você encontrou e você não consegue guardar só para você, aí veio o nascimento, né, desse livro. E aí eu rompi com a frustração das linhas tortas e o desejo de compartilhar o que era tão valoroso foi mais forte, e aí nasce o livro. Perfeito. Meninas, eu tenho aqui na minha frente duas mulheres multifacetadas, né? Que transmitem esses saberes através das suas profissões, das suas artes, dos seus encontros, mas eu tenho profissionais, mulheres, filhas, mães, irmãs, né? Então eu vou deixar essa pergunta para as duas. Como é hoje ser, nesse mundo atual, mulheres com tantas demandas ao mesmo tempo? Quer começar? Posso começar. Vou falar baseado na minha experiência, né? Eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai acumulando as funções, né? Primeiro você é só profissional, depois você começa a ser mãe, depois a gente vê a necessidade de ir talvez alcançando outros lugares, realizando alguns sonhos. Então eu penso que aos poucos a gente vai achando o ponto de equilíbrio, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu penso que a gente vai amadurecendo e as experiências que a gente tem em cada área, eu falo por mim, né? A minha experiência materna, ela acaba me dando mais sensibilidade, me ensinando a olhar com mais generosidade, afetividade para o outro. Então eu penso que cada uma dessas faces, que às vezes a gente está no papel de filha, às vezes de mãe, às vezes de profissional, no meu caso de estudante, às vezes de professora, de profissional no campo de trabalho. Então eu acho que as experiências que a gente tem em cada um desses campos, e aí a gente acaba precisando, para não virar um caos, achar esse ponto de equilíbrio. Em algum momento a prioridade é ser mãe, em algum momento a prioridade é focar mais no trabalho. Porque se a gente ficar, por exemplo, no trabalho ou estudando com essa coisa da culpa materna, por exemplo, a gente acaba não conseguindo fazer as coisas por inteiro, né? Então a experiência que eu tenho é que essas experiências elas vão se complementando e a gente vai amadurecendo, abrindo mão talvez de algumas experiências anteriores e sempre esse acúmulo, pensar de forma positiva, sem ser uma coisa que gere peso, que são às vezes sonhos que nós acumulamos, né? Por exemplo, o sonho de ser mãe, o sonho de fazer doutorado, no meu caso, o sonho de ser arquiteta. Todos esses papéis, ele exigem uma dedicação, mas se a gente também começar a pensar que tudo isso é muito pesado, eu acho que isso acaba tirando o brilho, talvez, dessa realização. Então, pela minha perspectiva, né, eu procuro viver isso com equilíbrio, ficar inteira naquele momento, enquanto eu estou estudando para fazer uma tarefa ou brincando, esquecer dos problemas do trabalho. Estou no trabalho,
Até essa semana aconteceu uma coisa interessante. Eu estava lá no doutorado, eu recebi ligação da escola que meu filho tinha pocado o queixo. Aí eu fiquei, um momento, me deu dor de cabeça, mas depois eu falei, bom, eu tô aqui no doutorado e eu não tenho como ir lá agora costurar o queixo do menino. Eu vou ter que voltar para cá, me desligar, ele está sendo bem cuidado, está indo para o hospital. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo dar essas atenções necessárias e entender que a gente não vai dar conta 100% de tudo ao tempo todo, mas aquele momento, qual que é o melhor que eu consigo ser? Então, eu tenho procurado viver essas multifaces dessa forma para tentar ter um equilíbrio. Para mim vem muito numa ideia, numa visão de equilibrar os pratos, né? Quando eu me casei, eu gerei uma grande expectativa de ser excelente em todas as coisas. Eu queria uma casa impecável, eu queria que a alimentação da minha família fosse fresquinha, saborosa, adequada. Depois, quando chegaram os filhos, eu queria que os meus filhos fossem educados por mim, que eles fossem preparados para ir para a escola por mim, que o lanche fosse preparado por mim. Só que eu também queria ser excelente no trabalho, e aí a gente vai tentando, a gente vai no nosso limite, tentando alcançar os parâmetros que a gente mesmo estabelece para a gente. Mas como a Roberta falou, a gente vai aprendendo com a própria experiência, né? Então, quando eu tinha as crianças pequenas, a pessoa que me ajudava na minha casa era excelente com as crianças, era uma pessoa que rolava na grama, sentava na caixa de areia, mas a comida dela não dava para comer. E a casa não ficava limpa e arrumada. Então, naquele momento, eu precisei entender que a prioridade era que os meus filhos estavam bem cuidados, interagindo, né? Então, aí eu fui percebendo que a gente ia precisar abrir mão de algumas coisas em função do que era mais importante, do que tinha maior valor. E aí a gente vai aprendendo isso ao longo da vida, né? Então, a gente não consegue ser excelente em todas as funções ao mesmo tempo, mas isso não quer dizer que a gente não possa ser excelente em todas elas, mas a gente vai escolher o momento de desempenhar, de ter o maior desempenho em cada uma delas, né? Então, eu vejo esse equilibrar de pratos, né? A gente equilibra roda ele, enquanto isso, o que está lá na ponta tá parando. Aí, enquanto esse aqui rodou, você corre lá, dá uma girada nele. E aí, nesse caminhar, nesse observar a nossa vida, a gente percebe que alguns pratos caem sem que a gente tenha percebido, a gente não queria que eles caíssem, e outros a gente olha e percebe que é a hora de realmente deixar que ele caia e não faça mais parte da nossa vida. E a gente vai precisando aprender a administrar todas essas circunstâncias, né? Porque o que caiu sem você conseguir, você estava dando o seu melhor. E o outro você decidiu, né, que realmente, e aí trazendo isso para a nossa vida, né? Tem momentos que a nossa vida profissional precisa de uma atenção muito maior. E aí a gente vai precisar abrir um pouco, abrir mão do tempo da família, de outros projetos. E aí a gente vai equilibrando isso, né? E percebendo quais são os pratos que a gente realmente não pode deixar cair, né? Perfeito, meninas. Eu vou insistir na pergunta coletiva. Tanto uma quanto a outra estão em ambientes que por muito tempo foram ocupados por homens. A arquitetura, né? O ramo agora imobiliário, né? A gente sabe que por muito tempo teve essa presença com maior frequência masculina. Como é ocupar esse lugar sendo mulher e qual é o diferencial exatamente por ser mulher? Agora eu vou começar com Marcela. Sim, certo. Extremamente desafiador, Lorena. Eu comecei no correspondente bancário, né? Prestava serviço para a Caixa Econômica Federal, e quantas vezes eu sentei em mesas em que homens mal me deixavam falar porque eles entendiam que eles tinham mais autoridade, que eles tinham mais conhecimento, ou às vezes brincadeiras, né? Como se a mulher tivesse muita habilidade na parte da administração da casa, mas não na decisão de comprar a casa, de tomar uma decisão mais inteligente, né? E aí, assim, eu precisei aprender exatamente o equilíbrio de não ser uma pessoa grosseira, de não ser uma pessoa arrogante, mas de fazer a minha voz ser ouvida ali na mesa, né? Então, às vezes vinha uma piada e a pessoa ria e eu não ria, eu ficava séria e seguia em frente sustentando o meu ponto de vista.
E da mesma forma quando eu vim para o mercado imobiliário, né, um mercado extremamente masculino. E aí a gente começa a pensar até nos desafios que a gente enfrenta, né? Por exemplo, é muito mais fácil um homem saber quais são os empreendimentos que estão sendo lançados, quais são as casas que estão sendo vendidas, porque essas conversas acontecem na maioria das vezes numa roda de conversa sentado num barzinho, num encontro de amigos. E nós, mulheres, não temos tanto acesso a esse tempo, a esses lugares, né? Então a gente precisa buscar estratégias o tempo todo, pensar na forma que a gente vai obter as mesmas respostas e os mesmos resultados, construindo um caminho totalmente diferente e na maioria das vezes muito mais difícil, sabe, Lorena? Imagino. Bom, arquitetura é a mesma coisa, né? Eu me lembro há 20 e poucos, quase 24 anos atrás, a primeira vez que eu cheguei numa obra, eu saí chorando. Eu falei, não vou conseguir trabalhar isso, porque o pedreiro, eu lembro no dia, tipo assim, ele me destratou, foi grosseiro, tipo assim, me tratou igual uma coisa qualquer, né? Eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir trabalhar nesse ambiente? Porque além de você ser mulher, você às vezes mais nova, a pessoa com uma experiência muito maior. E eu acho que talvez o grande desafio, né, de um canteiro de obras, né, seja isso, porque é muito difícil você ver tipo um profissional na construção civil que seja mulher, né, tipo eletricista mulher, pedreiro mulher, agora que está começando a introdução de mulheres no mercado de trabalho. Então, essa mesma postura de que essa área que é comandada por homens, como chega uma mulher e tipo quer dar ordem e os comandos, né? Mas eu falo que o que me ajudou muito foi ser professora também, porque como eu era professora do curso da engenharia e às vezes eu estava dando aula numa sala com 80 homens ensinando eles a desenhar, eu percebi que eu tive que me adaptar e criar uma metodologia muito parecida que eu falo que eu lido com o aluno e com a pessoa que está na obra. Porque esses dois casos, a pessoa ela quer ser compreendida, ela não quer entender, tipo assim, você está numa postura de autoridade, eu vou ter que te obedecer. Então, eu acho que quando você mostra uma postura, que é uma postura de respeito, de acolhimento, de entender o saber que o outro tem, de entender que ninguém sabe tudo, né? Você vem com a parte de normas e técnicas, né? E parte científica, e a pessoa vem com conhecimento empírico, você já desmonta um pouco esse olhar um pouco, entre aspas, machista que a gente pode falar que existe até hoje na obra, né? Então, eu penso que o fato de ser mulher, ele acaba dando essa sensibilidade de você entender que às vezes ela está sendo grosseira ou está sendo, às vezes, um pouco autoritário, talvez até por um medo, às vezes, de ser tipo, eu estou numa posição inferior e você que é o tipo chefe da obra, né? Mas a partir do momento que você entende que é trabalhar esse conceito de time, que é isso que eu trabalho muito, né, nas obras que eu acompanho, durante os projetos, que a gente é um time e que todo mundo tem a mesma responsabilidade de fazer aquilo dar certo, né? Então, eu acho que desde o começo eu consegui ter essa percepção de como a pessoa precisa ser tratada com respeito, como que você vai acessar e mostrar para ela que todo mundo ali vai ter o mesmo grau de importância, né? Que alguns vão ter uma tomada de decisão diferente, mas que se você não tiver o time todo engajado e cada um com a sua importância, e quando a pessoa percebe isso, ela vê que não existe, não existe ninguém numa posição maior ou menor, né? Então você acaba conseguindo conquistar a confiança das pessoas, e eu percebo que isso deu uma abertura muito grande. Eu falo que hoje, a gente sabendo comunicar, a gente consegue não só que a pessoa faça aquilo que é o serviço dela, mas que ela consiga fazer até além, porque você mostra a importância do trabalho dela, o valor que ela tem, você pede opinião. Eu acho que essa construção participativa das soluções, isso acaba motivando o time e a pessoa entendendo que está todo mundo ali, que tem um objetivo final que é o mesmo, que é chegar na reta de final, que é entregar o serviço de forma que o cliente fique satisfeito, que o serviço fique bem feito. Então, eu acho que isso não só na construção civil, mas no geral a gente consegue ter esse entendimento de liderança, de trabalho em equipe, de valorizar as pessoas e de que é um time trabalhando junto, né? Então, acho que isso facilita as coisas. Perfeito.
Não quer dizer que seja fácil, mas acho que vocês estão conseguindo transpor essas barreiras e isso, né, faz uma diferença danada. A consistência também, né, Lorena? Assim, o começo ele é mais desafiador, mas quando a gente entende o nosso lugar, quando a gente tem segurança naquilo que a gente está fazendo, e a gente vai alcançando os nossos resultados e esses resultados vão se repetindo, a gente adquire uma consistência. Então, à medida que isso vai acontecendo, a autoridade ela passa a ser reconhecida. A gente não precisa mais mostrar para as pessoas, porque impor, o resultado, né? ele Não já é uma começa imposição, a falar você por já si chega só. com essa autoridade consolidada, a pessoa já olha para você como uma pessoa que naturalmente você tem uma bagagem, que você não precisa falar alto, que você pode, né? Não precisa impor. Né? Isso aí. Perfeito. Marcela, queria falar um pouquinho agora específico do livro, né? E mostra depois pro pessoal a capinha, vamos falar sobre mostrar tudo. qual é essa aqui. Né? Então, assim, fala pra gente um pouquinho, né? Esse livro é um livro extremamente pessoal, é a sua história. E eu fico imaginando que quando você foi escrever, né? Você deve ter se questionado muitas vezes, né? Até que ponto eu vou me expor? Até que ponto eu posso falar sobre isso? Até que ponto falar sobre isso o que isso vai gerar para mim, para o outro? Como é que foi essa construção, né? De se colocar, eu costumo brincar na primeira sessão de terapia, assim, eu falo sempre isso para as meninas, que olha, fazer terapia é se colocar nua numa água gelada. Porque se expor diante do outro, que a gente nunca viu, não é fácil. Né? Aos poucos a gente vai acostumando com a água. Eu imagino que a escrita desse livro foi exatamente isso, assim, se colocar nua dentro de um rio extremamente gelado e ir se acostumando aos poucos com essa água e fazendo parte dessa água. Então, assim, fala pra mim, fala pra gente, como é que foi se ver em palavras? Foi extremamente desafiador. Agora mostra esse livro bem bonito. Mostrarei de novo aqui a capa do livro, Entre o Cativeiro e o Baluarte. E quando eu comecei a escrever o livro, eu brinco que foi há 44 anos atrás, né? Porque justamente eu conto aqui as experiências que eu vivi nessa caminhada de vida, nessa construção, compartilho dos momentos em que parecia que não tinha salvação, que não tinha solução para as coisas que eu vivia. E quando eu digo que não havia solução, eu digo que em muitos momentos eu imaginei que eu iria morrer literalmente em algumas circunstâncias. Então, pensando nessa história que já vem sendo construída há 44 anos e como contá-la, é difícil falar sobre isso, né? Vai vindo um filme assim na mente, porque não dá vontade de contar, sabe? É bem o contrário, na verdade. A vontade que a gente tem é de esconder, é de que ninguém imagine que você passou por certas situações, né? Então, eu tinha isso em mente, que eu passava despercebida por muitas pessoas, mas que a partir desse momento que as pessoas lessem, entendessem quem eu era de fato, o que tinha acontecido comigo, eu poderia ser apontada por vários motivos, né? Ou como uma coitadinha, ou como abandonada, ou como rejeitada, ou como abusada, ou como alguém que queria se promover à custa das suas dores, né? Então, assim, tudo que a gente não quer é ser julgado. Então, a gente se esconde, porque se a gente não é visto, a gente não é julgado, a gente não é apontado. Mas como eu mencionei no início, né? Quando eu começo a visitar a minha história e a olhar quantas vezes eu quase morri, e eu não morri, sabe? E eu fico pensando quantas pessoas estão vivendo por aí pensando que não, eu vou morrer agora, não tem solução, não tem jeito para essa circunstância. Ou aonde eu encontro uma resposta, onde eu encontro uma orientação, uma direção, né? E aí quando eu penso nisso, o medo da exposição, a vergonha da exposição, ela começa a se tornar pequena frente ao que você pode representar na vida de uma pessoa, né? Tem uma
eu encontrei esses dias arrumando um armário lá na minha casa, uma foto que representa exatamente o que eu sentia, né? Tinha um quartinho na casa que eu morava da minha avó, que tinha uma grade, e eu vivia ali, e eu olhava a rua, eu olhava as pessoas entrando por aquela grade, mas a sensação é de que eu estava aprisionada naquele lugar, de que eu ia morrer ali naquele contexto de vida, sem expectativa de futuro, que não tinha uma vida melhor para mim. E a foto que eu achei foi uma foto do meu marido. Hoje ele era meu namorado, ele estava entrando, estava com capacete, ele usava uma jaqueta laranja, né, que era do pai dele, até por causa do frio na moto, e aí eu tirei essa foto dele, ele estava do lado de fora, né, e aí quando eu vi essa foto, foi muito simbólico para mim, porque era como se eu estivesse olhando de fora daquela prisão, daquelas grades, né, então assim, eu consegui sair, de romper, me libertar de tudo aquilo que me aprisionava, partindo pelas crenças, né, pelos pensamentos de você não conseguir projetar uma vida melhor e tantas outras coisas, de doenças, de traumas, de abusos, né, de decretos, de que você não serve para nada, de que você não tem futuro, de que não tem uma esperança de vida. Então, assim, vai morrer. Quantas vezes eu ouvi, sabe, de que eu ia morrer, de que não tinha como viver. Então, quando você começa a olhar a grandeza da libertação, a grandeza da esperança, superar aquilo mudou a história da minha vida. E se eu conseguir contar para alguém que tem como fazer diferente, que tem como ter esperança, sim, de que se falaram para você que não tem jeito, de que vai morrer, mas olha, às vezes não morre, tá? Eu tô vivinha aqui, né? Pode encostar aqui, porque é verdade. Então, assim, a gente começa a entender o que realmente tem valor. Então, assim, eu já não me importo, sabe? Porque algumas pessoas leem o livro e falam que a leitura é tão boa que não consegue parar de ler, e de que aqui eu falo de traumas e de abuso sexual, e algumas pessoas falam, eu não passei por um abuso sexual, mas eu vivi tantos abusos e eu me identifiquei, isso me trouxe um norte, me trouxe uma esperança. Então, quando eu decidi escrever o livro, eu pensava, se fizer sentido para uma pessoa, eu poderia ser essa uma pessoa. Se fez tanto sentido para mim, se fizer sentido para mais alguém, vale o risco da exposição, vale entrar nua na água gelada e sentir, né? Porque eu sei que a vida de uma pessoa foi transformada não por minha causa, mas por causa de uma mensagem que chegou até a mim e eu estou transmitindo. É lindo de ouvir, né? Ver sua força, ver como você transformou isso em palavras. Então, assim, isso é muito, né? E eu acho que eu fico com esse muito, porque é muito. Roberta, você, mãe, né, com uma vida profissional, como arquiteta consolidada dentro da nossa cidade, né? Minha mãe, eu brinco assim, vou lá, né, meus cálculos, porque senão, né, minha mãe, Roberta Ilha, sonho de mãe Roberta, um dia vai ter que fazer um projeto 0800, porque é a maior fã, né, Roberta, de Roberta é mamãe. Ela sabe disso. Quando ela passava na Rua da Conceição, porque a minha bisavó morava ali, via, né, lá no centro, aquela da frente da Xodó. Sim. Você lembra do seu escritório? Era lá. Ela via lá, então, um dia ela ia ter, entendeu, um projeto de Roberta Ilha. Depois, quando ela conheceu o Roberto, acabou, né? E aí, uma vida consolidada, mãe, professora, já ocupando um cargo de coordenação, né, de uma faculdade, tendo a primeira turma de arquitetura com o seu nome em homenagem. E aí vem o doutorado, o tão sonhado doutorado, e com isso abdicar muitas vezes desse lugar, né? Em nome disso, a que vale essa renúncia? Pergunta profunda essa, hein? Passou uma linha aqui do tempo, né, da história da vida. A gente fala que o tempo todo as nossas escolhas, elas têm um preço a ser pago, né? E uma frase muito clichê que o que muito vale, muito custa, né? O doutorado, ele é um sonho antigo, e até o meu pai, antes de falecer, ele me chamava de doutora, né? Então, estudar sempre foi
a minha alegria, assim, eu acho que desde criança essa coisa de estudar, eu gosto de estudar, né? Às vezes a pessoa fala que estudar é um sacrifício e tudo, mas quando eu tô ali estudando, escrevendo, parece que eu tô num mundo à parte. E teve uma época na minha vida que eu tive que escolher. Eu tinha acabado de fazer o mestrado e eu já estava estudando ali inglês, espanhol, todos os dias para entrar no doutorado. E nessa época foi uma decisão familiar parar de fazer, não entrar no doutorado para ter os meus filhos, né? E aí houveram as dificuldades da gravidez, algumas perdas, e então consegui ter os meus filhos. E quando a minha filha mais nova estava com 2 anos, esse sonho reacendeu no meu coração. Então, conciliando aí maternidade, escritório, eu pensei, eu preciso retomar esse sonho, que era um sonho antigo, né, que ficou adiado por 10 anos. E aí, conversando com meu marido, eu falei, olha, nossa filha tem 2 anos, você acha que a gente vai dar conta de eu voltar a estudar? Porque meu sonho já estava adiado, tinha adiado na época, acho que por 8 anos esse sonho, né? Então, foi uma decisão familiar. Eu acho que essa coisa também da maternidade exigiu um pouco muito, assim, da mulher. Eu acho que eu precisava também recuperar esse meu lugar de estudo, né? De não ficar só olhando rotina de casa, de filho, de escritório. Então, eu decidi, né, que era o momento. E a partir daí, a gente acha que a gente imagina os desafios, mas não imagina como que isso vai ser no dia a dia, né? Eu indo para Vitória, ficando lá às vezes 2 dias, e até esse período de adaptação. Seus filhos gritam, choram, ficam doentes, e às vezes até pela sua preocupação excessiva. Às vezes eu ia para Vitória, às vezes passando mal de preocupação, a imunidade baixava, às vezes eu ia com febre, passando mal. Então, assim, eu falo que foi... Eu lembro até um dia da moça que me ajudava lá em casa, que eu tinha tirado, acho que 10 numa disciplina, e eu agradeci. Eu falei, olha, obrigada, tá? Porque você segurou as pontas aqui em casa, então esse 10 também é seu. E ela falou assim pra mim, vou te falar uma coisa, ela até ficou emocionada nesse dia, você fica fazendo parecer que é fácil, mas eu vejo que não é fácil, assim, né? Então, eu acho que era um sonho muito importante para mim, né, que eu já tinha adiado por muitos anos, e eu assumi pagar o preço por esse sonho, né? Então, como a Marcela falou, às vezes a gente vai priorizar os filhos, mas eu já estava 8 anos vivendo, assim, grande parte do meu tempo em função dos filhos. Eu pensei, agora é o momento também de olhar para mim, né, de voltar para enquanto os meus sonhos profissionais, o meu sonho enquanto mulher, de estudar. Então, foi uma decisão que eu vejo que foi no momento certo, mas ela também custou caro, né? Porque um sonho a gente tem que se dedicar, tem que se abrir mão de muitas coisas. Passei momentos muito difíceis, teve dia que eu passei uma aula sozinha, deitei lá no chão da UFSC que minha pressão caiu, às vezes eu ia com febre, passando mal, deixava a criança doente em casa. Mas eu sempre fui assim na minha vida, eu tenho esse sonho, eu vou levar a sério, né? Então, assim, tentando equilibrar os pratos, mas levando muito a sério esse sonho, né? Quando eu penso hoje que eu tô no último ano, né? No 4º ano, e eu penso assim, tudo que eu passei, né? Que eu sobrevivi também. E hoje, assim, depois de muitos desafios, de vezes que eu achei que eu não ia conseguir, chorando, tinha época que eu tinha que apresentar trabalho, eu estava com conjuntivite por causa da imunidade baixa, faltando apresentação de trabalho de filhos. Então, assim, foi desafiador. Mas eu falo que ao mesmo tempo, hoje, quando eu sento naquela sala de aula, que eu posso experimentar conhecimentos novos, descobrir coisas que me ajudam a olhar para a arquitetura e como isso pode melhorar a vida das pessoas, eu vejo a pena que valeu muito a pena, né? Que isso faz parte de quem eu sou desde pequena, que é estudar. Então, quando eu tô ali, parece que o mundo para, assim, ao redor, né? E eu acho que esse amadurecimento também está me ajudando a ser uma mãe melhor, ser uma arquiteta melhor, ser uma filha melhor. Então, é e isso. E bem da verdade é que os sonhos não se realizam dormindo, né? Engraçado. Sim. Que a gente fala, eu tenho um sonho, e a gente sonha dormindo, mas os sonhos que a gente planeja, né? A gente precisa abrir mão de dormir, a gente precisa abrir mão de tantas coisas que são tão importantes e essenciais e de valor, né? Para que sejam conquistadas. Eu lembro um dia que eu tinha que apresentar um trabalho e eu estava com conjuntivite, era a formatura de uma das crianças, eu estava tipo com febre.
E aí eu fui de madrugada esse dia, e quando eu comecei a viagem, eu falei, gente, eu não vou conseguir, mas eu não posso faltar. Então, assim, é essa determinação que eu preciso fazer o que precisa ser feito. Então, eu acho que essa disciplina, ela me ajuda muito, porque você vê os obstáculos, vê a dificuldade, vê as limitações, mas você fala, não, se eu assumir esse compromisso comigo, é o meu sonho, eu preciso levar isso a sério, né? Então, eu acho que isso foi a estrutura que fez eu conseguir conciliar tudo, não que tenha sido fácil, é bem difícil, mas você acostuma, né? Vai acostumando com isso. Perfeito. Meninas, queria ter horas para conversar com vocês, mas acho que dá o segundo podcast, tá? A gente vai marcar ainda dentro dessa temporada o segundo. Parte 2, né? Parte 2. Mas para encerrar a nossa conversa de hoje, eu tô com 2 mulheres que estão construindo um legado, né? Dentro de suas áreas, dentro de suas vidas. Então, se a gente fosse olhar esse podcast, né, pelas filhas de vocês, né, daqui 15 anos, daqui 20 anos, o que elas, né, o que vocês gostariam que elas vissem dessas mães como uma construção de um legado, para terminar esse podcast de hoje? Quando eu penso na minha filha, pensando em mim daqui muitos anos, Lorena, eu gostaria que ela pensasse que a mãe dela nunca desistiu, que a mãe dela permaneceu até que aquilo que ela esperava acontecesse, se realizasse, que a gente não pode desistir daquilo que é importante para a gente, que a gente precisa sempre tomar as nossas decisões pensando que a gente não pode se negligenciar, que a gente não pode se anular, mas da mesma forma que a gente não pode se diminuir, a gente também não pode se exaltar, né? Então é buscar esse equilíbrio de o respeito precisa ser comigo, mas também precisa ser com o outro. Perfeito, Roberta. Eu penso que esse legado hoje ele é muito claro na nossa casa, né? Eu falo que lá em casa a gente ensina, e eu penso que daqui a um tempo, eu já vejo isso neles, eu acho que eles vão lembrar disso, que é a laboriosidade, né? Que é tudo que a gente vai fazer na nossa casa, fazer de forma respeitosa e fazer bem feito. Então, cada coisa, se é tirar o lixo da casa, se é fazer a tarefa de casa, se é ir no treino, eles têm que comparecer e dar o seu melhor. Então, não vai faltar treino sem justificativa. E eu percebo que automaticamente isso já está na rotina deles, né? Eu vejo hoje meu filho, hoje eu não estava em casa, ele tinha a prova, ele estava lá preocupado, ele gosta de chegar bem cedo no futebol, ele não gosta de atrasar, a gente foi treinando eles a não faltar, se precisar faltar, ele fica bravo porque vai ter que faltar. Então, assim, eu acho que esse legado de saber que nós somos imperfeitos, que nós somos limitados, mas de você enxergar que é possível dar o seu melhor, que é possível cada coisa que você faz, você fazer com laboriosidade, fazer da melhor forma, não fazer as coisas relaxadamente, que seja uma tarefa, que seja o que você tem que entregar para o seu cliente, que seja o seu exercício, o cuidado com o seu corpo. Então, eles já me enxergam assim, mas eu acho que daqui a um tempo eles vão enxergar isso mais claro ainda, né? Hoje eles falam, mamãe é chata, mamãe não deixa nada, não pode faltar nada. Mas eu acho que é isso, a gente respeitar e ter comprometimento, né? Porque se a gente for laborioso, o nosso legado, o nosso comprometimento com o nosso trabalho, com a nossa vida, com a nossa família, ele acaba sendo todo passando por isso, de que eu vou dar o meu melhor, eu tenho o melhor para dar, então é isso que eu vou entregar para mim e para o outro. Eu acho que é viver o que diz Colossenses, né? Colossenses nos diz que tudo que a gente fizer, a gente precisa fazer como se fosse para o Senhor, porque na verdade é. Então, se a gente coloca isso como meta de vida, a gente cria os nossos filhos criando essa essência de excelência, de respeito, de amor. A gente vai trabalhar da mesma forma, a gente vai para todos os relacionamentos da mesma forma, a gente vai cuidar da gente também da mesma forma, né? Porque olhando com esse filtro, né, de o que o Senhor está achando disso, né? Qual é a resposta dele ao meu esforço e ao meu empenho, né? Perfeito. Meninas, vou agradecer a cada uma agora, né? Vou começar com Roberta, comecei a abertura com Marcela, vou começar o encerramento com Roberta. Eu sempre falo assim, conviver
com você, ver o sonho do doutorado acontecer, ter você, né, no movimento maternar, ver seu empenho nas decorações, em transformar tudo em arte, né, ver a mulher que você é, a profissional que você é, a mãe que você é sempre um presente, né? Eu tenho muito orgulho, né, de poder conviver com você, de ver essas transformações, né, de ver isso para outras mulheres. Eu fico muito feliz quando eu te vejo escrevendo, fico muito feliz quando eu te vejo falando, né? Quando eu vejo você transformando arte, né? Porque os seus projetos são artes. Então, assim, muito obrigada, tá? Por você estar aqui, por dividir toda a sua superação, se expor, né? Colocar os seus medos, suas aflições. Então, assim, é mostrar nesse podcast uma mulher real, de carne e osso, né, com suas histórias, com seus dissabores, mas acima de tudo com as suas superações. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Marcela, a mesma coisa, né? Ter você que hoje, você veio depois, sim, né? Eu sou mais nova. Ela é a mais nova, né? A Roberta trouxe a Marcela, né? Então, assim, poder te conhecer, fazer parte, né, da construção, de ter visto, né, esse livro aqui, ter participado do primeiro dia quando você foi expor ele, muito, né, especial. Falar sobre isso, eu acho que é um presente, é uma superação, né? Eu acho que esse podcast de hoje, o intuito dele era esse, era mostrar para quem está em casa, olha, é possível, sabe? Dá para fazer um equilíbrio com todas e entender que às vezes também não vai haver um desequilíbrio e tá tudo bem, faz parte, né? Faz parte desse processo. Então, assim, obrigada por ter vindo, obrigada por ter somado ao movimento maternar, né? Eu fico muito honrada de ter as duas e normalmente sou eu que termino o podcast, né? Eu deixo uma mensagem para quem está em casa, né? E faço esse encerramento. E a gente não combinou a respeito disso, mas acho que tanto eu quanto Roberta, né? A gente tem muito orgulho de te ouvir falando ao Senhor, né? Então hoje vamos fazer diferente, vamos encerrar esse podcast, ao invés de eu tchau, até o próximo episódio, termina pra gente esse podcast deixando pra essa família, deixando pra essa mulher que hoje precisa de uma palavra, precisa de um carinho, uma palavra do Senhor. Sim, com certeza. Quando a gente lê a palavra de Deus e a gente vai do Velho Testamento até o Novo Testamento, eu estou vivendo essa experiência de ler a palavra sem prazo, mas ir meditando, degustando mesmo como um livro, pedindo o Espírito Santo para trazer as revelações, e a gente vai falar especificamente das mulheres. Então, assim, do Velho Testamento ao Novo Testamento, a gente vê tantas histórias de tantas mulheres, e ali a gente vai se identificando com a história de cada uma em alguma fase da nossa vida. Então a minha oração, a minha palavra é que você se encontre nessas mulheres da Bíblia, leia a palavra de Deus, se identifique com essas mulheres, porque você vai perceber, assim como eu tenho percebido que em cada momento da vida a gente vai aprender com o testemunho e com a experiência delas, porque a gente encontra Eva, a primeira mulher que é tão criticada, que é tão acusada, mas ela não tinha nenhuma referência, ela fez também o melhor que ela pôde. E quantas vezes a gente, no nosso casamento, na nossa maternidade, a gente também faz o melhor que a gente pode e a gente também erra. A gente encontra com Ana, que não conseguia ter filhos, e aí arrumou uma confusão para resolver o problema do jeito dela. E aí a gente encontra lá no Novo Testamento com a mulher do fluxo de sangue, que tinha um sangramento que não parava. E ela tinha medo de tocar Jesus, porque ela pensava que ela era imunda, então se ela tocasse em Jesus, ela ia contaminá-lo, quando na verdade tocar Jesus, né, ele é tão poderoso que a gente não consegue contaminá-lo, a santidade dele é que nos santifica. Então olhe para você como essas várias mulheres da palavra, vivendo em cada momento um tempo, mas sabendo que em Jesus não tem nada que a gente faça que seja imperdoável, não tem nada que a gente viva que Ele ache terrível demais. Quando o nosso Senhor olha para as nossas vidas, Ele vai sempre olhar para a gente com um olhar de, se foi o melhor que a gente fez e saiu bem ruim, Ele vai sorrir e vai falar:
Foi a minha filha que fez isso. E se a gente fez algo que foi muito ruim, que foi um pecado muito terrível, ele vai olhar para a gente, filha, se arrepende logo, porque eu estou aqui com o coração, com saudade de você, então resolve isso, passa do sangue do meu filho e vem depressa a ter comunhão novamente comigo. Esse é o olhar do nosso Deus para as nossas vidas. Então, no Senhor, no nosso Deus, a gente tem todas as respostas, tanto para os nossos melhores momentos, quanto para os nossos piores momentos também. Obrigada. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.